Boa noite a todos. Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aqui, usando hoje o Instagram e o Facebook ao mesmo tempo aí. Talvez meu olho vai para um lado para o outro, mas é para tentar conciliar os dois. Então vamos dar início aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Tá escutando bem aí, Nando, Hamilton? No Facebook não apareceu, Nando? Tô marcando ao vivo aqui. João 20. Acharam aí? Tá bom. João 20. A partir do versículo 11. Diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e ele lhe dissera isto. Até aqui. Boa noite a todos aí, irmãos. A paz, todos que estão aí no Facebook e no Instagram. Estou nos dois hoje ao mesmo tempo, tentando fazer uma experiência aqui. Amém? Se vocês não conseguirem me escutar, vocês me falam aí. Irmãos, hoje eu quero comentar, eu pus o título dessa ministração de Ressuscita, Levanta-te, porque é algo bem propício para aquilo que eu quero falar hoje. E eu li esse texto aqui para quem chegou agora, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. E também tem o Mateus 28, 6. Vamos ler aqui, ó, Mateus 28, 6. Esqueci de ler. Diz assim: Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e veio o lugar onde o Senhor jazia. Irmãos, eu adoro essa frase. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. É gostoso isso, não é? É uma frase de impacto, né? Então, nós acabamos de sair da época da Páscoa, certo? E aqui é justamente a época da Páscoa, na qual o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. E eu gosto de falar desse tema porque é um tema de ressurreição. Eu creio que esse tema ele é sempre, vamos dizer assim, ele é sempre presente, ele é sempre importante. E eu quero comentar sobre isso porque esse tema
ele é bem de encontro com aquilo que a gente vive hoje, nos dias de hoje nos nossos dias. Porque esses textos que eu acabei de ler é justamente nesse período pós-Páscoa, né? A ressurreição, é bem nesse período que a gente está passando. A Páscoa faz alguns dias atrás. E ele nos dá um entendimento muito claro daquilo que nós temos que fazer da nossa vida. Quando a gente fala de ressurreição, irmão, ressurreição é muito mais só que no corpo físico. Muitas pessoas atentam à questão do corpo físico, mas muitas pessoas ressuscitam, irmão, diariamente. São pessoas que estavam com problemas, situações difíceis, e elas vão melhorando a vida, vai dando uma galgada melhor e por aí vai. Então eu quero falar sobre isso. Eu quero falar de alguns temas que é justamente para que você busque ressurreição na sua vida. Amém? Para que a ressurreição aconteça de fato na sua vida. É isso que o Senhor ele deseja que a gente entenda, para que a gente possa praticar isso na nossa vida. Então eu quero começar aqui falando do versículo João 20, o versículo 13 e 15, na qual acontece uma circunstância. Primeiramente, no versículo 13 fala assim: e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E aí no versículo 15 disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Ou seja, os anjos e também o próprio Senhor Jesus virou para a mulher e falou o quê? Por que choras? E é isso que eu quero trazer aqui como início para essa ministração, porque o Senhor, ele deseja ver transformação na nossa vida. E muitas vezes a gente fica chorando, se lamentando das coisas. Aqui em Marcos 16:10 fala assim, e partindo ela, anunciou-lhes aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. As pessoas tristes e chorando. Irmão, você pode estar agora triste e chorando. Quantas pessoas nos dias de hoje não estão tristes e chorando? Quantas pessoas nos dias de hoje de coronavírus não estão tristes e chorando dentro das suas casas, com as suas famílias, tristes e chorando? Eu fiquei meditando nisso, porque quando a gente tá desse jeito, parece que as coisas vão piorando cada vez mais. Um abismo chama outro abismo, a Bíblia fala. As pessoas estavam tristes e chorando. Marcos 16:11 fala, e ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por ela, não o creram. Então, eles estavam tristes e chorando, de repente eles começam a chorar. Tá entendendo? Uma coisa vai puxando a outra, rumo ao declínio. Uma coisa vai empurrando para baixo nas vidas das pessoas. E é isso que eu quero meditar hoje, porque não importa o que a gente vive, irmão, a gente vive pela fé. E o Senhor, Ele quer transformar, Ele vira para nós hoje, para você, e fala assim, por que você está chorando? A gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. Naqueles momentos Ele estava falando justamente isso. E eu fiquei meditando nessa palavra, porque se Jesus já ressuscitou, existe esperança para as nossas vidas, irmão. Você tem que crer que existe esperança na sua vida. Que o Senhor Jesus ele pode fazer muita coisa na sua vida, ele pode transformar a sua história. Exatamente esse tema que eu estou falando, do coronavírus, ele veio para trazer uma prisão na vida das pessoas. As pessoas todas presas em casa, todas angustiadas, chorando, tristes. Mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor ele vira para nós nessa palavra e fala assim, por que você está chorando? Aonde que você deposita a sua esperança? Esse é o ponto. A nossa circunstância, irmão, não pode estar diante de um contexto. Eu nem anotei aqui, mas eu estou lembrando agora. Quando eu ministrava na FEBEM durante muitos anos, e durante uma ministração tal, aí conversando com um rapaz lá, fazendo aconselhamento com ele, eu e mais uma moça, e ela vira e fala assim para ele, mas porque você tem que fazer isso porque, hoje você está preso. Né? Ele vira para ela e fala assim, mas quem disse que eu estou preso? Porque fisicamente ele poderia estar, mas ele estava tão na presença de Deus que ele já estava, ele estava em outro patamar, irmão.
Tanto é que depois de alguns meses, ele sobrenaturalmente saiu daquele lugar. A nossa prisão está na nossa mente muitas vezes. Eu não estou falando para a gente sair da rua e fazer tudo que tem que fazer, a gente tem que se precaver. Mas o que eu estou querendo te dizer é, você não está preso, o teu Senhor, ele vive. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive nos dias de hoje. E você tem que parar de chorar. Esse é um texto que você vai acompanhar até o final, onde o Senhor ele fala: para de chorar porque tem coisas para acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, creia nisso. Então, fala assim: Senhor, eu quero parar de chorar. Eu quero mudar a perspectiva da minha vida. Eu quero ter esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, o primeiro ponto é: para de chorar, para de se lamentar, para de reclamar da vida. E começa a enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E você vai ver quantas coisas ele vai falar para aquela mulher num texto tão curto. O segundo ponto, João 20:14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Aquela pessoa, Jesus já havia ressuscitado. E presta atenção nisso, olha o quanto isso é sério. Quem que falou com ela nesse versículo? Não, quem falou com ela nesse versículo? Perdão. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus. Quem que ela viu? Jesus. Ela viu Jesus, mas ela não reconheceu Jesus. Irmãos, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que tem muita gente que conhece o Senhor Jesus e vive cego. Amém? Vive cego. Tem muitas pessoas que conhecem o Senhor Jesus e estão literalmente cegos nas suas vidas, irmãos. E a gente tem que ficar meditando nisso, porque por que essas pessoas estão cegas? Por que será que elas não estão enxergando, vamos dizer assim? Tem muitas pessoas assim. Aqui, irmão, foi no domingo, na ressurreição. Lá em Jerusalém só se falava de Jesus Cristo. Daquele que veio para fazer o líder de uma seita, né, como até então era conhecido, que havia sido morto. Todo mundo só se falava disso. Só que o que aconteceu? A pessoa estava cega. A pessoa estava cega, ela nem reconhecia mais o seu Deus. Jesus tinha morrido faz 3 dias, ninguém reconhecia mais ele. Ela não reconhecia mais ele. Ela estava cega. Jesus falou com ela e ela estava cega. Isso aqui, irmão, isso aqui serve para nós hoje em dia, diante de tudo que a gente vê, diante de tudo que a gente está vendo na mídia. As pessoas não conseguem enxergar um Deus vivo, elas só enxergam a tragédia. O coronavírus, a corrupção, a briga dos políticos, e ela não consegue ver Jesus vivo falando com ela. Tá entendendo? As pessoas estão num desespero absurdo que elas não conseguem viver olhando para Cristo. Elas olham para as notícias, para os rumores. O que Jerusalém está falando? Ele morreu. Nossa, mas todo mundo falava que ele era tão bom, que ia fazer... Mas o coronavírus, tá, não sei o que, olha, aumentou a proporção, não sei o que. E ninguém consegue enxergar o nosso Deus mais vivo. Irmão, isso aqui, ele é tão sério. E o que eu quero dizer? As notícias, elas cegam o nosso entendimento. As notícias, se você mergulhar, elas cegam o seu entendimento com Cristo. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia fala assim, Salmo 112, versículo 7, repete comigo, fala assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme.
confiante no Senhor. O seu coração tem que ser firme e confiante no Senhor. Você tem que saber das coisas que estão acontecendo, mas você não pode ficar refém disso. Você não pode ficar cego para o seu Deus, irmão. Amém? Isso é inadmissível. É inadmissível a gente dar mais atenção para um coronavírus, para uma internet, do que para Cristo. Porque tudo que você coloca acima de Cristo é idolatria. Nós não podemos. Então, eu estou colocando essa palavra aqui para vocês, irmão, porque o Senhor Jesus, ele pode estar falando com você nesses dias e a pessoa está cega. Muitas vezes ele pode estar falando com você, está até dentro da sua casa, está no meio do louvor, numa ministração, está falando agora. E às vezes você pode estar cego, não enxergando isso. Por isso que tem tantas dificuldades. Por isso que as pessoas estão tão presas, apreensivas, desanimadas, angustiadas, depressivas. Por isso que amanhã, irmão, amanhã à noite, durante a noite, 9 da noite, eu vou estar abrindo para a gente conversar com quem quiser, tirar dúvida, desabafar, conversar. Porque o Senhor falou, as pessoas precisam falar, desabafar, estão angustiadas. Então a gente tem que parar e pensar nisso, irmão. A notícia ela é muito pior do que realmente está acontecendo. Ontem mesmo, né, a gente viu o negócio do Cabrini, né? O Cabrini falando, né, que a questão dos curados é muito maior do que os enfermos. O nível de restauração no Brasil, acho que só perde para a Coreia do Sul, uma coisa assim, o Cabrini falou. Em segundo lugar, com maior cura. Segundo lugar, com maior cura. Que conteve bem, nós estamos no segundo país que melhor conteve. Que maior conteve, né? Então, assim, está sendo bem controlado. E estão tendo um poder de cura muito grande. É isso que você tem que olhar. Porque o Senhor, ele está agindo na nossa nação, irmão. Amém? Ah, mas isso aí do Bolsonaro, do Moro, irmão, Deus está no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Você tem que acreditar em Deus dessa forma e não como um ídolo preso na tua parede. Amém? É dessa forma. O pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Jesus falando, ele falou, não quero nem ver, não quero nem ver. Não quero nem ver porque aqui, ó, tô vendo aqui um jornal falando disso. Muda o seu foco, irmão. Muda o seu foco. Jesus veio para tirar toda a cegueira. Jesus veio para tirar toda a cegueira da vida das pessoas, irmãos. Em nome de Jesus. Nós temos que pedir para Deus mudar a situação desse coronavírus. Mas eu, particularmente, eu creio que mais do que o coronavírus, Deus ele quer mudar realmente nesses dias é a cegueira do povo em relação a ele. Porque crentes e não crentes não estão tendo muitas vezes um relacionamento com Deus como deveria. Ouvir o que o Espírito diz à igreja, irmão, antes que seja tarde demais. Nós temos que acreditar no Senhor. Nós temos que realmente ser curados e ter uma vida com Cristo. Então, irmão, se você não quer mais ser cego, fala assim, Senhor, eu não quero mais ser cego. Eu quero olhar para o Senhor. Trata a minha visão. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? João 20, versículo 15. Presta atenção. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Irmãos, tem pessoas que elas realmente, né, como eu falei aqui no primeiro tópico, elas vivem chorando, estão atribuladas na alma. Tem pessoas que não enxergam, estão cegas. E tem outras que se acham perdidas.
Jesus falou assim, mas quem que você está buscando? Quem que você está procurando, em outras versões, está falando? Jesus, a pessoa estava procurando Jesus, e Jesus olhou para ela e falou assim, mas quem que você está procurando? Ela não enxergava. Ela achava que ela estava perdida. E esse é o ponto que eu quero falar. Irmão, você pode achar que você está perdido. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você está escutando essa palavra, você não está perdido. Amém? Porque você não parou aqui por acaso, porque o Senhor, Ele está falando, você não está mais perdido, eu estou falando com você. É assim que funciona a vida com Cristo, irmão. Deus, Ele fala, presta atenção, é as pessoas que não ouvem. É ou não é? Deus, Ele fala, irmão. Ele fala em todo tempo. Mas as pessoas não ouvem. As pessoas estão tão focadas em tantas coisas que elas não ouvem. Eu estou falando isso, irmão, porque se você aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, eu posso te afirmar, na tua oração mais simples ou mais complexa, na tua oração mais baixa, tua oração mais alta, na tua oração mais rápida ou tua oração mais comprida, Ele te escuta. Escuta ou não escuta? Eu poderia falar aqui diversos versículos bíblicos. Amém? Alguém quer comentar? Érica, minha mãe, Adriana, Raquel. Nós temos que realmente... Vocês escutam a Deus? Quem está aqui, a Nanda, a Milton. Quem tem alguma experiência de ter escutado a Deus? A Bíblia diz assim, ó, Tiago 4, pedis e não recebereis, porque pedis maus, para gastardes nos vossos deleites. Se você pedir correto, o Senhor Jesus vai te escutar. É uma palavra que está falando. Outra, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que ainda não sabes, promessa do Senhor. Você crê nisso, irmão? Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Busca de todo o coração, você vai ver se ele não vai te escutar. É ou não é verdade isso? Deus, ele fala, irmão. As pessoas acham que estão perdidas. Olha para mim, você não está perdido. Abra sua boca e comece a orar e falar com o teu Deus e você vai ver se ele não vai estar falando com você. É assim que funciona. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Mesmo que você não esteja o vendo fisicamente, ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Tudo isso que eu falei, irmão, é Deus falando. Então, Nanda, na verdade sinto que ele fala comigo, mas não estou sabendo ouvi-lo. Se você realmente começar a perceber, eu creio que você vai escutar, porque você sente paz no coração, você sente um arrepio, você começa a enxergar coisas de uma maneira clara. Que mais, amor? Fala aí. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Irmão, vocês vão acreditar, né? Sou eu que estou falando. Estou tomando um remédio e tinha acabado o remédio. E não é um remédio que dá para comprar, precisa de receita. E aí, então, tenho paz no coração e Deus falando, é isso aí, tá certo. E aí eu procurei, revirei a casa, irmão. Não achei a receita. Até falei com a Daniela, né? Falei, cadê a receita? Ela até achou que eu estava brigando com ela. Falei, não, só quero a receita. E não achei a receita. Aí, eu estava pensando nisso. Aí eu fui orar, falei, Senhor, eu já revirei essa casa. Senhor, se essa receita estiver aqui nessa casa,
Fala comigo. E aí fiquei um tempo em paz lá. E aí me veio algo na mente. É isso que você tem que entender. Você orou, veio algo na mente, irmão, não é o Gasparzinho, o Jiraya. Irmão, é Deus falando com você. E aí me veio na minha mente, Deus ele fala na sua mente. E veio na mente, ó, ali perto de uns exames que você fez. Irmão, era o único lugar que eu não tinha visto, que eu não tinha lembrado. Eu fui lá, olhei lá no meio, o que que tava lá? A bendita da receita, irmão. Você não está perdido, Deus está falando com você. Amém? Você não está perdido. Deus está falando com você. Aí, Nanda. Verdade, ele já falou assim comigo. Então, tá escutando? E vocês aqui no Facebook, tem alguma experiência aí? Deus, ele fala na tua mente, irmão. Fique em paz. Você não está perdido. Ela achava que estava perdida. Quem você está buscando? Achando que estava perdida, mas estava na cara dela. Quem ela precisava estava literalmente na cara dela. Então fala assim, Senhor, eu não quero achar mais que eu estou perdido. Eu não estou. Eu tenho o Senhor comigo. Eu vou clamar. E o Senhor vai responder. Eu quero desenvolver um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Essa é a primeira parte do culto. Agora eu quero falar da segunda parte. Essa parte foi para te falar assim: para de chorar, para de atribulação na tua alma. Levanta. Para de achar que você está cego. Acorda. E para de achar que você está perdido. Olha para frente, olha para o Senhor. E agora, eu quero comentar mais 3 versículos. É todos nesse daí mesmo. João 20, versículo 16. Diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Raboni, que quer dizer mestre. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Ela virou, ela já tinha olhado para Jesus e não tinha reconhecido, certo? Jesus já tinha falado com ela e ela não tinha interpretado. Aí ele vira e fala assim para ela, nesse versículo, Maria! Exclamação. É Jesus falando alto. E aí ela reconheceu a voz, o timbre da voz, a forma como ele falou, e disse, Raboni, que no aramaico quer dizer mestre. E o que eu quero dizer daqui? A ovelha, irmão, presta atenção. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus chama pelo nome. Giovana, Raquel, Rafael, Dani, Adriana, Érica, Fernanda. O Senhor, ele chama você pelo nome. E eu quero que você pense nisso. Por quê? Porque, primeiro, se você já aceitou Jesus, ele já te chamou pelo nome. Se você não aceitou, ele está falando com você hoje. Ele quer entrar na tua vida hoje. Amém? Irene, Iracema. Irmãos, Deus, ele fala, como eu estava falando aqui para Nanda, ele muitas vezes faz queimar as coisas no nosso coração, não faz? Professor ou psicólogo? Lembra? Ele faz queimar no nosso coração. Ele fala no louvor, como a Nanda colocou aqui. Você sente um calafrio, você sente uma queimação. Você sente a presença, você sente algo diferente. Você sente uma paz no teu coração. São tantas as formas, irmãos, que ele demonstra que assim, eu estou falando com você. Você está me escutando?
A ovelha, ela escuta a voz do seu pastor, irmão. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nesse ponto, eu quero falar o seguinte. Presta atenção nisso. Escute a voz do seu pastor e siga a voz dele. Tem muitas vozes hoje em dia na internet, em todos os lugares. Escute a voz do seu pastor e siga ele. Amém? Amém? Isso é extremamente importante, irmão. E vou te falar uma coisa, irmão. O nosso supremo pastor, bispo das nossas almas, como fala lá em Hebreus, é Jesus Cristo. Mas todo mundo precisa de um pastor aqui para estar aconselhando, estar ajudando, estar orando por você. Se você não tem um pastor, procure. Porque se você não tem um pastor, procura, fala com ele. Busca um. E se você realmente não tem, fala comigo depois do culto, que é muito importante você ter um pastor, irmão, para eu te falar a grandiosidade do que isso significa. Você precisa escutar a voz do seu pastor num lugar onde tem tantas vozes, irmãos. Às vezes as pessoas ficam confusas, ficam ou não ficam? Precisa de um aconselhamento assertivo, falar, olha, para você é para lá. Ah, mas está todo mundo indo para lá, eu sei, mas para você é para lá. Amém? É dessa forma que as coisas funcionam. Se você está com a tua vida estagnada, pode ser porque falta alguém com um pastor ali para te colocar no cajado, te empurrando, te puxando. Não é? Às vezes tem que empurrar, às vezes tem que puxar, irmão. Deus, ele fala de uma maneira que você vai compreender. Hoje em dia, nós estamos de uma maneira não lógica de vida na igreja, né? Porque nós não estamos indo a um templo, né? Comunhão com uma grande parte de pessoas. Mas Deus não deixou de falar, não. Se bobear, ele está falando até mais do que lá. Por quê? Porque Deus, ele trabalha às vezes de uma maneira que não é lógica. É ou não é verdade? Concorda comigo? Jesus fala assim, no meu reino o maior é o menor. Qual que é a lógica disso? No meu reino o primeiro é o último. Qual é a lógica disso? Mas para o reino de Deus, Deus ele sabe como ele conduz as circunstâncias. Então, meu irmão, você tem que realmente escutar a voz do seu Deus daqui para frente. Você tem que se permitir ter experiências espirituais. Quem quer ter experiências espirituais aqui? Você tem que orar e falar, Senhor, eu quero ter experiências espirituais. Eu quero orar e sentir a tua presença. Eu quero sentir paz no meu coração. Eu quero ter convicção que eu e o Senhor estamos conversando. Não é verdade? Porque é dessa forma que as coisas fluem, irmão. Então, assim, Deus, ele escuta a sua voz, irmão. E você tem que seguir a voz dele. Amém? No meio de tantas vozes, siga a voz do Senhor teu Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. Amém? Fala assim, Senhor, a partir de hoje, eu quero escutar a tua voz. O meu bom pastor, me ensina, Senhor. Me dá experiência, Senhor. Eu quero seguir a tua voz. Em nome de Jesus, eu quero ressuscitar. Eu quero levantar hoje, sair desse marasmo e realmente ter uma semana diferenciada, ressurreta na tua presença. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Estão escutando aí? Adriana, mãe, Iracema, Irene, Érica, Hamilton, Nanda, todos aí. Vamos lá. Acabando, mais 10 minutos eu acabo. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 9. Fala aí, Gi, para mim, aí, não precisa abrir. Mateus 28, 9. Pode ler. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram.
que está falando no seu, amor? Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. 28:9? Na minha Bíblia, ele fala assim, que Jesus as saudou. Jesus as saudou. Mas eu fui lá no grego. O mais correto seria, não era saudar, cumprimentar, o senhor falou, né? Seria alegrem-se. Alegrem-se. Eles estavam como? O Deus delas estava morto. Estavam tristes, chorando. O Senhor estava falando, alegrem-se. E o que significa esse alegre-se? Era que estava exatamente acontecendo isso. Era um período turbulento. Era um período de luto, vamos dizer. Ele tinha morrido. Mas o Senhor estava falando, olha, não olhem para o contexto. Alegrem-se. E hoje em dia é isso que o Senhor está falando com você, irmão. Alegrem-se. A despeito de todo o contexto do mundo que nós estamos vendo, o contexto do Brasil, o Senhor está falando, alegrem-se. Ah, é que eles não estavam vivendo o que a gente estava vivendo. Irmãos, eles eram uma igreja primitiva. Eles não podiam nem falar de Cristo, eles eram perseguidos e mortos. É pior do que um vírus, você ser perseguido e morto, certo? O vírus você pode se esconder, mas se os caras te acham, eles te pegam e te matam. Então, assim, o que o Senhor estava querendo dizer é, alegrem-se, porque Deus ia fazer muita coisa ainda na vida deles, irmãos. A hora da igreja primitiva foi onde aconteceu os maiores milagres sobrenaturais que a gente pode ter visto na Bíblia. É ou não é? Foi no período de maior perseguição bíblica. Igreja primitiva, perseguição aos cristãos. A sombra do apóstolo curava. Eles juntos oravam todos no mesmo lugar, o lugar tremia. Era o sobrenatural acontecendo. Era a pessoa morta ressuscitando. E era naquele contexto. E o Senhor falando, alegrem-se. Porque o Senhor sabia que tudo isso ia chegar no momento certo. Nós precisamos nos preparar para as coisas que estão por vir na nossa nação, na nossa vida, irmão. São coisas boas. E a gente tem que entender tudo isso. Então, levanta da cadeira, se ressuscita. Você não é um coitado. Faz a barba, pinta o cabelo, escova os dentes, toma um banho, faz alguma coisa. E fala, eu vou realmente mudar. Eu vou mudar as circunstâncias ao meu redor. Se no teu redor tem só um quarto, ora que dentro desse quarto vai ter que acontecer alguma coisa, irmão. Amém? É assim que funciona. Deus, ele age dessa forma. Não enxergue com olhos ruins, mas enxergue com os olhos que o Senhor deseja que você tenha. O Senhor fala, se alegre. Se alegre. Você pode não entender o porquê o Senhor está falando se alegre. Mas sabe por que é? Eu vou terminar falando isso. É por causa do último versículo. Que fala lá, João 20:17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai e fala com os meus irmãos, que eu ressuscitei, por aí vai. Irmãos, para finalizar, sabe por que o Senhor Jesus falou alegre-se? O Senhor Jesus falou alegre-se e falou para a mulher, não me detenha, porque ele tinha muita coisa para fazer ainda antes de subir para o Pai. Ele ia ficar mais 40 dias ali até subir em Atos, no capítulo 1, definitivamente para o céu. E Jesus fez muitas coisas até então. Jesus realmente pesca, falou com os apóstolos, aconteceu muitas coisas. É isso que o Senhor está falando. Agora é um período de acontecer muitas coisas ainda. Se alegre, você não está enxergando. Mas o Senhor está falando, você não está vendo as coisas que vão acontecer ainda. Amém? E não é só com Jesus não, irmão. Não é só com Jesus não.
Porque o Senhor Jesus, ele falou isso para a mulher. Ele falou assim, ó, não me detenhas, não me pare, não me segura, porque eu ainda tenho coisa para fazer. Mas ele virou e falou, não me detenhas. E ele falou para a mulher, vai e fala para os meus irmãos o que você está vendo, o que aconteceu. Jesus falou o que para aquela mulher? Aquela mulher, ela tinha o que para fazer? Ela tinha uma missão para fazer. Amém? Jesus deixou uma missão para ela. Vai e fala com os meus irmãos. E é isso que o Senhor Jesus ele tem falado. O que você está pensando aí? Parado em cima da cama, se levanta, começa a orar, começa a se alegrar e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me agir na minha vida? O que eu posso fazer aqui desde a minha casa agora para as coisas mudarem e eu realmente transformar a situação, eu cumprir o meu chamado? Vocês estão entendendo isso, irmão? Dá para você se mexer dentro da sua casa. Você tem que olhar para aquilo que você sente que é de Deus para a sua vida, o seu chamado, e você trabalhar nesse sentido, irmão. Em nome de Jesus, não é para você ficar parado pensando, mas é para você agir poderosamente. Nós temos que realmente agir e andar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Eu fiquei orando, falei, Senhor, esse corona não passa, todo mundo enclausurado, o que eu posso fazer? E o que eu senti do Senhor? Tem muita ovelha minha chorando, querendo desabafar, querendo conversar, querendo tirar dúvida. Fala com esse povo. E eu falei, vou começar amanhã à noite. O que pode ser para a tua vida? Você está achando que você está esperando o quê, irmão? Jesus voltar? Isso vale para todos nós, isso vale para você, para você, para você, para você, para todo mundo. O que você pode fazer já desde então? Ou você se programar para assim que isso acabar, você sair, irmão, a 100% por hora. O Senhor está falando enquanto todo mundo está chorando. Ele está falando, se alegra e vai falar com os meus irmãos. Ele está falando para você, se alegra e vai fazer aquilo que eu tenho falado para você fazer. É isso, irmão. Vocês estão entendendo? Eu fiquei muito doido pensando nisso, irmão. E eu até marquei aqui, ó, nessa palavra, porque foi muito forte quando eu estava preparando esse culto. E veio essa palavra para mim ministrar. O Senhor falou, Mateus 28:10. Então disse-lhe Jesus, não temais, ide dizer aos meus irmãos que estão na Galileia. Presta atenção, irmão. Por que o Senhor Jesus falou para aquelas mulheres, não temais? Eu fiquei pensando. Porque elas estavam abismadas com o diabo, com o demônio? Não, elas estavam abismadas por causa do quê? Elas estavam vendo o quê na frente delas? Jesus ressurreto, certo? Elas estavam vendo um milagre. Elas estavam vendo um sobrenatural. E eu anotei aqui para falar para vocês, e eu coloquei até aqui, ó. Isso aqui foi muito forte. O Senhor falou para elas, não temas, mas não era por causa de coisa ruim. É porque elas estavam vendo um milagre, o sobrenatural de Deus. Amém? E é isso que o Senhor está falando para você. Não temas, mas não temas, não de coisa ruim. Não temas, porque em nome de Jesus eu vou fazer o sobrenatural acontecer na tua frente. E você pode até não acreditar, mas não temas. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Se você crê nisso, escreve um amém aqui, irmão, e liga isso na terra, tá ligado no céu, porque eu profetizo. Eu senti isso muito forte e eu libero essa palavra. Senhor, a palavra que eu recebi, eu libero. Para que as pessoas que estão escutando o som da minha voz agora, esse áudio, esse vídeo, que elas não temam. Porque em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor vai acontecer nesses dias e o Senhor vai se manifestar na vida das pessoas. E o Senhor está falando, não temas. Vai fazer o que você tem que fazer, não temas. Porque o milagre e a obra do Senhor vai ser feito, o Senhor vai se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ressuscita e vai em direção ao seu chamado, à sua missão, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso?
Creia nisso, irmão. Creia nisso. Porque isso é muito forte e isso vai acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Então ora, fala assim, Senhor, eu creio, eu não vou temer, eu vou crer, porque maravilhas vão acontecer na minha vida. Eu recebo isso, em nome de Jesus, e eu vou ter força, e vou em direção à minha missão, para fazer a tua obra, para honrar o teu nome. Eu me levanto hoje. Eu não estou mais morto. Eu estou ressurreto. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? E se você, irmão, crê essa ideia de Jesus, fala assim, fala, Senhor, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me livra do mal. Cuida de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato. Me avisa aqui, me chama na mensagem, no Messenger, ou me avisa aqui embaixo que eu quero falar com você. Amém? Irmão, essa palavra é muito forte. Enquanto está todo mundo em Jerusalém chorando, o Senhor está falando, para de chorar. Não acha que você é cego. Não acha que você é perdido. Se levanta. Olha para frente. Escuta a minha voz. Não fique com medo das maravilhas que eu vou fazer e vai fazer o teu chamado. Levanta e ressuscita, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Está sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Entenderam aí? Glória a Deus. Então, amém. Então vamos orar. Curva a sua cabeça. Levanta as suas mãos para você receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus, coberto com o sangue do Cordeiro, acampado com os teus anjos do Senhor, para ter uma semana maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amanhã à noite, segunda, terça, quinta e sexta, eu vou estar às 9 horas da noite online. Qualquer assunto nós vamos conversar. O intuito é ajudar e tirar a aflição do coração das pessoas, trazer descanso sobre a alma das pessoas. Amém? Mateus 11, último versículo. E quarta-feira eu vou estar falando sobre discipulado. Você que quer ser um discípulo, 9 horas da noite na quarta-feira, venha, não perca. Amém? Vai ser pelo Facebook, sempre é pelo Facebook, mas quando der eu vou fazer pelo Instagram também. Eu dependo de estrutura aqui em casa. Amém, irmão? Compartilhe esse vídeo, convide pessoas que estão precisando conversar, desabafar, avise elas, que eu creio vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Deus te abençoe, irmão. Boa semana aí para todo mundo aí. Todo mundo que está aqui. Hamilton, Nanda. Todo mundo que está aqui também no Facebook. Érica, Irene, Zada, Lucília, minha mãe, Irene. Enfim, todo mundo que entrou aqui. Iracema, Adriana, Raquel, Queca. Abraço a todos. Deus abençoe, irmão. Fica na paz. E aí, acho que foi por aqui, hein? Tem menos pessoas, né? Mas foi.